Eu sou Mônia, sou psicóloga, sou psicanalista, sou especialista em família e atualmente eu atendo, presencial aqui na cidade de Itu, São Paulo, e online para todo o planeta Terra. Porque graças a Deus, a partir do momento em que a tecnologia está entrando nas profissões, nós temos essa bênção de poder estar ajudando pessoas em todo o canto. Eu tenho o objetivo, nessa live, de fazer uma reflexão com você em relação a como ajudar pessoas que estejam passando por uma crise, por um surto de pânico, depressão ou ansiedade. Para a gente desenvolver esse tema, eu gostaria de desmistificar algumas coisas relacionadas à saúde mental. Quando você tem dor de garganta, você vai no otorrino. Quando você tem dor de dente, você vai no dentista. Automaticamente, quando a gente está com uma dor nas emoções, uma dor na alma, a gente tem que procurar um profissional da área da saúde mental, que é um psicólogo, um psiquiatra. Automaticamente, da mesma forma como você identifica as outras dores, você precisa aprender a identificar que você não é super-herói. Você precisa aprender a identificar e ir atrás de alguém que vai te ajudar nesse sofrimento. Antes que seja uma questão de doença mais grave, como uma depressão. Mas mesmo que você entre no estado depressivo, você precisa procurar ajuda. Para isso, eu queria falar sobre algumas questões das emoções. Quais são as emoções que a gente vive no nosso dia a dia, Vamos entender que tem emoções que a gente nega, ou que gostaria de negar, que é a tristeza, a raiva, a angústia. E tem emoções que a gente acha que deveria ter o tempo todo, que é a alegria, felicidade, satisfação. Só que não é bem assim. Todas essas emoções, elas fazem parte de você, do ser humano, da nossa natureza. E quando a gente fala de emoções degeneradoras, eu gosto de usar esses dois nomes, emoções degeneradoras e emoções regeneradoras. As degeneradoras são as que desgastam a gente, que é a tristeza, que são emoções que nos incomodam, mas que são importantes também. Vamos entender, por exemplo, uma emoção que é muito comum, que é a raiva. Nós sentimos sim raiva, Você se sente chateado por você não estar alcançando um objetivo, você fica chateado no sentido da raiva mesmo, de não estar manifestando, não estar sendo respeitados os seus direitos, de você querer ter tido sucesso numa prova que você estudou muito o ano inteiro para fazer. Sentir a raiva não é errado. O errado é você tampar esse sentimento dentro de você e ele se transformar na violência, num comportamento que vai te atrapalhar mais do que te defender. Quando a gente fala de raiva, vamos prestar atenção. É sempre algo que eu não estou satisfeita. Eu preciso demonstrar essa insatisfação até para as pessoas entenderem como que elas vão me tratar. Tem uma frase que fala: cuidado como você deixa as pessoas te tratarem, porque é assim que elas vão achar que você quer ser tratada. E não precisa achar que essa raiva é em forma de falta de respeito, em forma de degradação das suas relações. Não, eu estou falando daquelas emoções que você não está satisfeita com o que está acontecendo ao seu redor.
mas você precisa manifestar, porque é assim que as pessoas vão enxergar como você quer ser tratada. E muitas vezes como você vai ser respeitada é o jeito como você demonstra que você quer ser respeitada. Uma outra emoção que a gente tem muita dificuldade de viver é o medo. O medo, ele pode ser um grande aliado do sujeito, porque quando a gente está com medo, muitas vezes você se previne, você se protege. Por que a gente está usando máscara na época da pandemia, né? Porque a gente tem medo do Covid. Isso é real demais. Tem que ter medo mesmo, porque ele está deixando uma marca na nossa sociedade, né? De dor. Então, quando a gente tem medo, não é só para se encolher ou se sentir vulnerável. O medo pode ser um aliado para a sua proteção. Ele pode ser uma forma de você proteger a você e aos seus queridos. Entenda que eu não estou falando do medo patológico, que é aquele medo que pesa, que encolhe a gente, mas é o medo de respeitar os receios que você tem como sujeito. Uma outra emoção que é muito importante é a alegria. Ai, como seria bom se a gente ficasse o tempo todo feliz. Mas não sei se seria tão bom assim não. Por quê? É muito pesado você ter que ficar o tempo todo feliz. É como se você tivesse que ter sempre a máscara do sorriso. E não é assim que rola, não é assim que a gente vive o dia a dia. Nós precisamos nos respeitar, respeitar as idas e vindas de algumas emoções. Quando a gente fala de alegria, existe sim um momento em que a gente está numa estabilidade emocional e que você tem mais prazeres, mas existe também aquele dia em que você está mais quietinha, mais quietinho, né? Vamos entender que tem as questões hormonais, tem as questões hoje em dia, né? Muitas questões da quarentena, né? O isolamento social que a gente está se adaptando ainda. Tem a questão dessa máscara. Olha como a máscara impede a gente de ver o sorriso um do outro. E isso angustia? Sim. Isso embota a nossa alegria? Muitas vezes. Então, mas isso deve nos negar a alegria? De forma alguma. Nós temos que nos respeitar, respeitar o seu tempo de cada emoção. E uma outra emoção que eu quero estar trazendo é a tristeza, que nesses tempos de pandemia também nos trouxeram muitas angústias, né? Muitas perdas, muitas mortes, a angústia de ficar doente ou não. Se eu ficar, o que vai acontecer comigo? Se o meu querido ficar, o que vai acontecer? E essa tristeza, ela também faz parte das nossas emoções de seres humanos. Ela também faz parte do nosso dia a dia. Quando eu falo de tristeza, é importante a gente prestar atenção e lembra aí da sua vida, né, do nosso cotidiano. Muitas vezes, quando a gente está triste e a gente se permite sentir essa tristeza, você vai para um quarto, para um lugar reservado e chora, chora. Depois que você chora, você sente um certo alívio e aí vem novas ideias, novas formas de você sair daquele problema. Isso é como se a gente se esvaziasse com aquelas lágrimas e depois levantasse a cabeça e nos permitir enxergar novos horizontes. Por que eu estou falando dessas emoções? Que eu quero te chamar a refletir que todas as emoções têm um propósito e uma função na nossa sobrevivência e no nosso desenvolvimento psicológico e social. O que é interessante é enxergar que essas emoções que a gente já falou acima, elas fazem parte do ser humano,
mas a intensidade ou desequilíbrio dessas emoções que causam questões relacionadas ao pânico, à depressão e à ansiedade. O que é o pânico? Só uma pincelada sobre esse assunto, porque já foi tratado nas outras lives daqui da igreja. O pânico, ele é um momento em que o seu corpo, ele, como a ansiedade também, né, a ligação do pânico com a ansiedade na saúde mental é bem íntima, bem junta. São dois momentos que a mente tem juntamente com o seu corpo, em que ele te chama para uma guerra emocional, né? Muitas pessoas têm uma crise de pânico e ela chega para o consultório, para o psicólogo, né? Para mim, lá no meu consultório, fala: Mônica, começou do nada. Não, nunca é do nada, sempre tem uma raiz. E geralmente essas raízes, elas começam a criar as entranhas nas nossas dores emocionais, porque a gente não respeita as nossas emoções. Porque algumas vezes durante a sua vida, você não respeitou quando você estava triste e não falou com as pessoas quando você estava chateado do jeito que elas te trataram. Porque você é vítima de violência doméstica e você não podia mesmo falar, senão você ia apanhar mais do que você já apanhava. Porque você viu sua mãe sofrendo violência física, emocional, patrimonial, e de alguma forma isso ficou angustiado dentro de você e você não pôde falar também. Porque você sofreu bullying, então você não pôde falar sobre as suas emoções, ou simplesmente porque você se cobrava tanto ficar alegre o tempo todo, que você também deixou isso crescer como uma angústia dentro de você. Se eu não for feliz, se eu não for alegre o tempo todo, quem vai querer ficar perto de mim? Entende como as emoções têm tudo a ver com o sofrimento mental. Se você não respeita o limite das suas emoções, você está vulnerável no acúmulo da não adequação da emoção você está vulnerável a ser um portador de sofrimento mental em alguma dessas áreas ou outras, né? Que essas aí são as 3 que eu me propus a estar conversando com você hoje. Agora, vamos entender como viver e conviver com essas emoções desgastantes e regeneradoras. Eu acho que, acima de tudo, respeitando, buscando formas de conversar sobre essas emoções, assistindo uma live, conversando com pessoas que você sabe que vão somar com você sobre as suas angústias, não se auto-sabotando, achando que você é super-herói. Ninguém é super-herói. Ninguém é Mulher Maravilha ou Super-Homem. Nós somos homens e mulheres e crianças e adolescentes e idosos. Nós somos pessoas que precisam entender os seus limites. E para a gente entender, a gente tem que se respeitar e deixar fluir com equilíbrio, com maturidade, cada um na sua faixa, né, do desenvolvimento humano, mas sempre deixando fluir, deixando as emoções serem demonstradas.